A graça e a paz, irmãos. Todo mundo feliz aí com Jesus? Muito bom, muito bom. Estamos aqui na casa de Deus. E que bom que os irmãos estão aqui. Mais uma quarta-feira em louvor ao nosso Senhor. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Estamos indo passo a passo, sem pressa. E, enfim, na sabedoria do Senhor, aprendendo aquilo que Deus quer tratar conosco. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia, e nós iremos entrar hoje no capítulo de número 3. Capítulo 3 do Apocalipse. Amanhã temos ensaio do coral, então venha participar do coral. Eu sei que aqui temos muitos cantores e cantoras, então venham entoar hinos de louvor a Jesus e vai ser uma bênção. Sexta-feira teremos o nosso culto dos adolescentes. Sábado vai ter lá na chácara também o retiro dos jovens e dos adolescentes. Então, estamos cheios de atividades e quero lembrar que domingo teremos a ceia do Senhor. Então, já vá se preparando, colocando teu coração aí na presença de Jesus, né? E sábado, domingo teremos a ceia à noite, de manhã a nossa escola bíblica dominical. Capítulo 3 do Apocalipse, vamos ler a partir do verso de número 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sentados mesmo, feche os seus olhos mais uma vez. Coloque a tua vida na presença do Senhor. Já cantamos louvores ao nosso Deus. Se apresente diante do Senhor. Ele é aquele que passeia no meio da igreja. Jesus está aqui. E Ele passeia no nosso meio. A presença santa do Senhor está aqui conosco. Então, se apresente diante do Senhor. O Espírito de Deus está no nosso meio, está aqui entre nós. Santifique a sua vida. Peça perdão ao Senhor dos seus pecados. E peça para que o Senhor fale com você nessa noite, através de sua palavra. Deus amado, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui na tua casa mais uma vez. Deus, e aqui estamos com o nosso coração contrito. Viemos aqui adorar o teu nome, como igreja, em comunhão uns com os outros. E necessitamos, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Que possamos aprender mais essa porção da tua palavra. E que essa porção da tua palavra, Deus, possa ser aplicada em nosso ser, em nossa vida, Jesus. Deus querido, santifica-nos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santifica as nossas vidas, purifica-nos, Deus.
Deus, move a tua vontade em nosso coração, ó Pai. E fale conosco nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Se você não está com a tua Bíblia aberta, eu vou pedir que você abra a tua Bíblia ou ligue aí no teu celular. Apocalipse capítulo 3, é uma noite de estudo, estamos estudando a palavra de Deus e é importante que você participe entendendo aquilo que Deus quer falar conosco aqui na sua palavra, porque temos aprendido no livro do Apocalipse que Jesus é aquele que passeia no meio da sua igreja. E se você crê que ele passeia no meio de sua igreja, que temor nós deveríamos ter, hein? Imaginou um negócio desse? Se você entende que Cristo está aqui conosco, imagina então que temor que devemos ter por ele se fazer presente aqui em nós. Nós aprendemos que Jesus, ele passeando ali na igreja de Éfeso, ele viu que faltava amor ali na igreja de Éfeso. Passeando, andando no meio da igreja de Esmirna, ele viu que era uma igreja pobre financeiramente, mas era uma igreja rica da presença do Senhor. Então, percebeu, ele viu isso. Ele viu que na igreja de Tiatira havia ali muitos que eram apóstatas, que estavam virando as costas para o evangelho, mas o Senhor viu também que ali na igreja de Tiatira havia um remanescente fiel, aqueles que ainda eram fiéis ao Senhor. E aqui em Sardes, nós acabamos de ler, Jesus que está no meio da igreja, ele vê que ali na igreja de Sardes, aparentemente as obras daquela igreja davam a entender que era uma igreja viva. Olha que coisa interessante. Aos olhos dos homens, a reputação daquela igreja era uma igreja viva, uma igreja avivada. Mas o dono da igreja, andando no meio da igreja, ele sentencia dizendo o seguinte, que aquela igreja era uma igreja morta. Então, meus irmãos, Jesus é aquele que passeia no meio da igreja. O que será que Jesus tem para falar da nossa igreja? Dessa igreja aqui, de mim e de você. Ele está presente aqui entre nós, ele sabe muito bem quem somos, como nós estamos e de tudo que nós precisamos. Muito bem, gente, então nós estamos estudando aqui Apocalipse e hoje a carta do nosso Senhor é enviado à igreja, qual é a igreja mesmo, pessoal? Sardes. Vou pedir para colocar para a gente umas... Aí, acho que temos um mapa. Olha lá, nós já estudamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, tá aí Sardes, tem um outro, acho que tem um outro, pode pular. Está aí um mapinha melhor, que hoje é na região da Turquia, não é? E conforme nós falamos, a maioria das igrejas, todas elas, tirando ali a Esmirna, as igrejas todas hoje são ruínas. Eu trouxe algumas imagens que os irmãos podem pegar na internet ou em atlas bíblicos. Pode ir passando, né? Está aí. São o que restou ali da cidade, ali de Sardes. Meus irmãos, de acordo com os estudiosos, Sardes ela foi uma cidade muito próspera. Olha que legal, porque a gente percebe que Jesus ele trabalha com a característica daquele local, com a característica daquela igreja. Então, da mesma forma que nós já vimos em Éfeso, nós vimos nas igrejas anteriores, né? Nas igrejas ali de Esmirna, com Sardes, é a mesma coisa. O Senhor ele trabalha dentro da característica ali daquela igreja com quem ele está falando. E a cidade de Sardes foi uma cidade muito próspera, mas antes do Novo Testamento, ou seja, antes da virada ali do primeiro século, né? Antes do calendário cristão, conforme é chamado. Antes de Cristo, a cidade de Sardes era uma cidade muito próspera. Dizem os estudiosos que era por motivo de um ribeiro que passava ali perto e tinha muito ouro. Muito ouro. Então, era uma cidade muito rica, mas isso era
antes de Cristo, porque no primeiro século as coisas mudaram, já não era mais aquele tempo glorioso. Nesse tempo em que João está escrevendo essa carta, né, do Apocalipse, esse livro do Apocalipse, as cartas ali para Sardes, a cidade já não é mais tão gloriosa, não é tão próspera mais. A verdade é que, se há algum destaque, inclusive até o professor Luiz Saião, que já esteve ali em loco, né, ele diz o seguinte, que o que havia ali na época de Jesus, no primeiro século, eram estradas romanas que passavam por Sardes. Então havia ali um movimento, turista, as pessoas passando por lá, e também havia ali um importante centro industrial na produção de lã e de tintas, de tintura. Então, basicamente, o centro comercial, o centro econômico dessa cidade era sobre a produção de lãs. Agora, no caso da igreja, nas palavras do Senhor, a igreja de Sardes, ela teve a reputação de ser, ela tinha, né, ela era conhecida, famosa por ser uma igreja ativa, uma igreja viva, mas Jesus sabia que era uma igreja morta. Não é? Sardes não era uma igreja viva, mas era uma igreja morta. Aos olhos das pessoas, era uma igreja cheia de vida, mas era uma igreja que aos olhos do Senhor estava morta, espiritualmente morta. Ou seja, a presença, o poder do Espírito Santo não era mais real ali naquela igreja. Então observe que Jesus, quando ele fala dessa igreja, é um pouco diferente das outras igrejas que ele trata. Não há perseguição romana, não há ali falsos judeus, né, sinagoga de Satanás, conforme Jesus acusou anteriormente nas outras cartas. Não há nem mesmo nicolaítas, não há os seguidores de Balaão, não há problema de heresia, não há nada disso. O problema ali daquela igreja, aparentemente, mesmo estando em paz, aparentemente uma igreja viva, uma igreja que cantava, uma igreja que trabalhava, mas era uma igreja indiferente. Era uma igreja que não tinha o frescor do Espírito Santo. Era uma igreja que estava apática, pela apática. Agora veja só, mais uma vez recorrendo aqui à história. A história vai dizer, meus irmãos, que Sardes ela foi invadida em duas situações. Ela foi capturada. E aí é muito legal para a gente que está estudando, para você perceber os detalhes como Jesus fala com aquela igreja. Porque a igreja de Sardes ela foi invadida duas vezes. E nas duas vezes que Sardes foi invadida, naquela época de guerra, isso antes de Cristo, ela foi invadida, sabe por quê? Porque os guardas estavam dormentes, eles estavam adormecidos. Então, justamente por eles não estarem atentos, por eles não estarem vigilantes, dormindo na hora que não era para dormir, a cidade, melhor dizendo, foi invadida por inimigos, dois inimigos. Para quem está anotando, anote aí. Primeiro, aconteceu em 529, naquele grande reino da Pérsia, justamente Ciro, em 529, ele cercou a cidade por 14 dias, os soldados em Sardes estavam dormindo e os persas entraram por um vão, por um buraco ali na muralha e dominaram a cidade. Então isso aconteceu ali em 529. O segundo acontecimento, por falta de vigilância, aconteceu em 218 a.C. Sabe com quem? Sabe com quem, Tamir? Antíoco Epifânio. Um foi Ciro, nós já vimos eles, né? Já estudamos sobre eles, inclusive lá em Daniel. Antíoco Epifânio, ele é um conhecido aí da história que invadiu justamente a cidade de Sardes, e da mesma forma, porque pela dormência, pela sonolência dos guardas. Eles não estavam atentos. E aí o inimigo entrou ali. Então, a falta de vigilância acabou sendo uma marca histórica daquela cidade. E aí, meus irmãos, observe.
Jesus, quando ele está falando, nós lemos aqui, que a igreja não era vigilante. Tenta imaginar, quando aqueles crentes daquela cidade receberam a carta destinada a Sardes, eles compreenderam perfeitamente aquilo que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus afirmou, está aí na Bíblia, sede vigilantes. Entendeu? Sim ou não? Compreende? Sede vigilantes. E Jesus disse, senão virei como ladrão da noite. Aqueles irmãos, eles compreenderam, porque para nós lemos, e muitas vezes a gente até nem compreende muito, por que Jesus está falando isso, sejam vigilantes, mas para aqueles irmãos, dentro daquele contexto, naquele cenário, isso tinha tudo a ver. Para Sardes, Cristo estava usando justamente aquele precedente histórico, aquilo que tinha acontecido no passado. Eles tinham sido dominados pelos inimigos. Por que eles foram dominados pelos inimigos? Pela falta de vigilância, porque eles não estavam vigilantes. Então, pela falta de vigilância, eles foram destruídos no passado. Eles foram capturados, né? Havia essa marca ali na história daquela cidade, em 2 oportunidades já aconteceu isso. E agora para a igreja que estava ali, o Senhor Jesus, ele usa aquela história local para lembrá-los do perigo de deixar de serem vigilantes. Obviamente que agora está se tratando da área espiritual. Sejam vigilantes. Em outras palavras, vocês já sabem o risco que é não ser vigilantes. Na prática, na cidade, está aí a marca na história de vocês. Vocês deixaram de ser vigilantes já por 2 oportunidades no passado. Agora, para a igreja, vamos pegar esse caso e aplicar dentro da igreja. Jesus está falando para aqueles irmãos serem vigilantes. Porque se vocês não forem vigilantes, o Senhor ele avisa de uma forma muito clara. Eu virei como ladrão da noite. Por isso, meus irmãos, o Senhor lhe dá um aviso muito claro aqui no finalzinho do verso 3. Né? É justamente isso que nós falamos. Põe para mim, diz assim, se você não vigiar, virei como ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Jesus, portanto, está usando aquela experiência negativa que os moradores daquela cidade tiveram, baixaram a guarda, brincaram com aquilo que era muito sério. Jesus está usando justamente esse contexto para alertar a igreja do perigo iminente que estava lá diante deles. É um aviso do Senhor. Então, se a igreja de Sardes não abrisse os olhos, não se arrependesse do pecado, sofreria um ataque súbito. E de quem que sofreria o ataque súbito? Do inimigo? Veja na tua Bíblia. Não. Do próprio Cristo. Do próprio Senhor. Ele diz, eu virei como ladrão. Sou eu que virei como ladrão. Veja que situação difícil, assim diz o Senhor. Então, meus irmãos, quando João ele escreve aqui essa carta, no ano 90, mais ou menos, aqui depois de Cristo, Sardes era uma cidade, como todas as outras do Império Romano, que nós já estamos estudando já há algum tempo, era uma cidade totalmente degenerada. Era uma cidade que estava envolvida com um pecado, não é? O pecado, a vaidade, o orgulho dominava ali aquela cidade. Os habitantes daquele se entregavam aos encantos do pecado, de uma vida libertina, uma vida de prazer, uma vida de luxúria. E, infelizmente, quando Jesus acusa a igreja de estar morta, para a gente começar a fazer aplicação em nossas vidas, o que está acontecendo aqui, é triste, nós vemos que a igreja ela acaba se adaptando ao sistema cultural onde ela estava inserida, ou seja, na cidade de Sardes. É aquela velha história que os irmãos já estão sabendo, já estão acostumados a ouvir. Ao invés de influenciar, era uma igreja que estava sendo, o que mesmo? Influenciada. Olha que problema sério. Era uma igreja que, nas palavras de Jesus, não tinha sal, não tinha sabor, não estava sendo luz, né?
E isso era um problema sério, e Jesus ele dá essa palavra de acusação ali para aquela igreja. Então eu peço para que os irmãos vejam aí no verso 1. A gente percebe, meus irmãos, que o padrão é sempre o mesmo. Jesus, ele fala, ele escreve ali ao anjo da igreja, confere com a tua Bíblia, é isso mesmo? Sim, ao anjo da igreja, como sempre, é o padrão das outras cartas. E o Senhor diz o seguinte: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já aprendemos que os 7 Espíritos de Deus está fazendo uma comparação, faz uma alusão da plenitude de Deus. Ou seja, o número 7 nós já vimos que é um número que aponta para a perfeição. Ou seja, Deus, ele é perfeito, né? A perfeição de Deus. E aí, meus irmãos, da mesma forma que nós já vimos no capítulo 1, no verso 16, aqui no verso 1 do capítulo 3, o Senhor está falando, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e que mais? As 7 estrelas. Dá uma olhadinha na tua Bíblia, se você está com a tua Bíblia aberta, nós estamos aqui no estudo, veja aí o capítulo 1, no verso 14, e também no verso 16, melhor dizendo, no verso 20, nós vamos ver que as 7 estrelas, as estrelas significam o cuidado de Deus que Jesus tem pela sua igreja. Ou seja, olha que coisa interessante, meus irmãos, mesmo Sardes estando morta, mesmo Sardes estando aquém das exigências do Senhor, de uma vida de santidade, mas o Senhor é aquele que zela pelo seu povo, o Senhor é aquele que cuida da sua igreja, ele cuida dos seus servos, das suas servas, ele ainda cuidava porque a igreja é de Cristo. Então, se você observar no capítulo 1, no verso 16, no verso 20, você vai ver que as 7 estrelas são os anjos do Senhor, ou seja, são os pastores que estão nas mãos do Senhor. É Deus quem cuida, a igreja pertence a Jesus. Isso é maravilhoso. Apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas meninices, não é? Da nossa falta de bom testemunho, muitas vezes, mas ainda assim o Senhor, ele nos ama e ele não desiste de nós. Ele cuida de nós. O Senhor é aquele que cuida da sua igreja. Ele está cuidando da sua vida, ele cuida da sua vida quando você está lá fora, porque você não está em culto só quando você está aqui. Quando você trabalha, você também está no culto. Então o Senhor, ele é aquele que zela pela igreja, ele tem autoridade, ele tem o poder de curar, de restaurar o seu povo, ele tem o poder de cuidar e restaurar e sarar a sua igreja. Gosto sempre de lembrar, e você conhece aquilo que Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Nós não podemos confundir que isso não se trata da igreja local, até porque a própria igreja de Sardes hoje é ruína. Mas a igreja atemporal, a igreja de Jesus estabelecida na terra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Por quê? Porque ele é o dono da igreja, ele é a cabeça da igreja, é ele quem tem poder para levantar a igreja. Essa igreja de Sardes estava como num cemitério, morta praticamente. Mas o Senhor é aquele que tem poder para levantar, ele é o dono, então ele exorta. Ele exorta, como ele nos exorta. Ele cuida, ele chama a atenção, é ele quem restaura. Então observe mais uma vez na tua Bíblia, meus irmãos, veja aí no verso 1, o Senhor vai dizer o seguinte para aquela igreja: conheço as obras que você realiza. E você tem fama de estar o que mesmo? Povo de Deus. Mas como é que você está? Morto, ou seja, decadência espiritual. Veja o perigo, meus irmãos. E aí eu gostaria que você prestasse atenção, que isso fala ao nosso coração. Veja o perigo. Era uma igreja que ela tinha a fama, ela tinha a reputação de ser uma igreja avivada. Aparentemente, meus irmãos, era uma igreja que passava uma imagem
de estar viva, de estar trabalhando, ativa, de estar produzindo no reino de Deus. Quem olhava, falava, nossa, que bênção, essa igreja aí é uma bênção, olha quantas coisas que tem. Tem muita coisa na igreja, e acontece, né, diversos eventos, e isso e aquilo. É uma igreja que é dinâmica, tudo sugere que é uma igreja que agrada a Deus. Parece que o Senhor tá aí se agradando dessa igreja, é uma igreja vigorosa. Mas a gente leva um susto quando você vê as palavras do próprio Senhor dessa igreja dizendo o seguinte, não, essa igreja está morta. É só rótulo, é só aparência, é só lataria, é sepulcro caiado, entendeu? Por dentro mesmo o negócio está morto, não dá certo. Então, de fato, meus irmãos, o que nos mostra aqui é que apesar de estar cheia, a maioria ali daqueles crentes nos parece que não eram convertidos. A gente vai ver isso ao longo aqui da denúncia que Jesus faz. É incrível que o diabo, o inimigo, ele nem precisou levantar perseguição externa. Nem precisou. Nem precisou levantar falsos profetas, falsos apóstolos para trazer heresias, engano, falsa doutrina para a igreja. Nem precisou acontecer nada disso. A igreja estava toda enrolada. A igreja, na verdade, ela estava derrotada por ela mesma, pelos seus próprios pecados, pela sua própria ambição, pelo seu envolvimento com o mundo, com a sua frieza. Então Jesus ele vai afirmar que a igreja ela está morta. Conforme eu falei agora, isso nos faz lembrar um cemitério espiritual. Cemitério espiritual. Então veja que perigo, meus irmãos. Esse negócio da aparência. Aparentemente parecer, né, mostrar que está viva, mas provavelmente a gente percebe, e isso é uma coisa muito grave. Nos dá a entender aqui que nem os membros da igreja percebiam que havia essa frieza espiritual. Isso é muito sério, não é mesmo? Eles nem percebiam. Eles estavam lá no curso da vida deles, vivendo uma vida de religião, mas nem eles percebiam. Quando nós chegamos aqui no verso 2, Jesus, ele examina a igreja de uma forma mais profunda. Observe aí no verso 2, o Senhor ele vai dizer assim, na parte B do verso 2, ele diz assim, eu não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Eu não achei, ou seja, que tristeza. A fé exercida ali na igreja de Sardes era uma fé nominal, era só de nome. Diziam que eram cristãos, mas o coração deles era um coração distante do Senhor. Por isso que Jesus fala que eles estavam mortos. Na hora que eu estava estudando isso, eu me lembrei de uma história muito conhecida, acho que muitos irmãos aqui conhecem. Diz que um pastor anunciou o culto fúnebre na igreja. O Nivaldo deve ter lembrado dessa história. Anunciou um culto fúnebre na igreja. E aí estava lá o caixão no meio da igreja. Ele convocou toda a igreja. E aí as pessoas vinham, chegavam perto do caixão. Mas não tinha ninguém dentro do caixão. O que tinha dentro de um caixão? A Ramona sabe, um espelho. E cada crente, é triste, cada crente que olhava, via o seu reflexo. Via o seu reflexo. Apesar de toda coisa que fazia, tudo, mas via o seu... É justamente isso que está acontecendo com Sardes. Não é? É uma igreja que aparentemente parecia viva, mas era uma igreja que estava morta. Eram fracos, doentes espiritualmente. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração, viu? Porque eram crentes envolvidos com aquele sistema, com aquela cultura, eram crentes mundanos.
eram assim ali, prostrados ao pecado, mentes cativas, cauterizadas no pecado, nas coisas que desagradavam a Deus. Quando se reuniam, parecia que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. E o Senhor faz uma acusação muito grave, de morte. Por quê? É justamente isso que você percebe. Crentes com uma vida de hipocrisia. Vida dupla. Vida dupla. Isso tudo afasta a presença de Deus. E Deus é tão misericordioso que Ele nos avisa, Ele nos alerta. É o que Ele está fazendo aqui com Sardes. Crentes que muitas vezes dão esmola na igreja, com cara de oferta e dízimo, que até fecham os olhos para orar e canta, enche o peito para cantar, conduzido pela melodia bela, mas distante do Senhor, sem fé, sem temor, sem seriedade nas coisas de Deus. Deus está atento a tudo isso. E Ele avalia o seu povo. Ele avalia a sua igreja. Só aparência, só fachada, sepulcro caiado, sepulcro pintado, muito bem organizado, mas dentro, cheiro de morte. Cheiro de morte. Ocos por dentro. Deus, Ele exige obediência do seu povo. Caso contrário, meus irmãos, a nossa religiosidade, o nosso legalismo, irá nos destruir. E é isso que nós vimos de uma forma muito clara aqui, porque a nossa religiosidade se torna ofensa diante dos olhos de Deus. Domingo nós falamos, envergonha a Deus. Vergonha a Deus. Então é importante que antes nós sejamos envergonhados pela ofensa que nós causamos diante do Senhor. E clamar a Deus para que o Senhor converta o nosso coração. Para que Ele transforme o nosso coração. Lembra-se lá de Isaías capítulo 29. O povo até comparecia ali ao templo. Mas Deus estava cansado das cerimônias pomposas deles. Deus estava cansado, sabe do quê? Músicos. Da música. Falar música que vocês estão fazendo, eu estou cansado. Vocês falam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Não há vida de santidade. Não há vida de compromisso. É justamente isso que se encaixa perfeitamente na igreja de Sardes. Esse é o quadro que nós encontramos aqui. Crentes satisfeitos, autoconfiantes, parecendo que está tudo bem, mas não estava nada bem diante de Deus. Que tristeza. Eles estavam mortos, meus irmãos, mortos. Então, novamente, veja que a causa da morte da igreja de Sardes não era a perseguição, não era a heresia, mas o problema ali era o mundanismo. Então, no verso 2, o Senhor, com a sua graça, Ele diz o seguinte, olha o verso 2 da sua Bíblia, Ele está dizendo assim, olha, ainda dá tempo. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia do Senhor. Ainda dá tempo, ou seja, vigiem e fortaleça o restante que estava para morrer. Ser vigilante, consolide, fortaleça o resto aí que estava para morrer, o restante, ou seja, com a graça do Senhor, Ele dá um alerta, sede vigilantes. Lembra da vigilância? Lembra ou não lembra, irmãos? Já esqueceu da vigilância? Lembra de Sardes? Qual era o problema de Sardes? Eles foram invadidos por falta de vigilância. Ó, tem uma pegada aí. Eles foram tomados, a cidade foi tomada pelos inimigos porque os soldados estavam dormentes, adormecidos. Então o Senhor fala o seguinte, olha, sejam vigilantes, dá tempo ainda para que vocês não sejam tomados de surpresa por falta de vigilância. Dá tempo de acordar do sono, dá tempo de acordar da letargia em que vocês se encontram. E o Senhor vai falando isso. Ainda havia, meus irmãos, pelas palavras do nosso Senhor, um restinho de vida
tem uns poucos. A maioria estava tomada já pelo mundanismo, mas havia uns poucos ali. Ainda dava tempo. Por isso que no verso 3, acompanhe comigo o verso 3, o Senhor diz assim: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o, arrependa-se. E o Senhor vai falando, ou seja, veja o verso 3 aí. O Senhor ele faz um apelo àquela igreja, para que eles se lembrem de quando eles conheceram o Evangelho. Lembre-se, é quase aquilo que o Senhor vai dizer lá em Éfeso: olha, lembre-se do primeiro amor. Lembre de quando eu me revelei a vocês. Tragam de volta a memória de vocês. Procurem conservar aquela devoção inicial. Quando é que você teve um encontro com Jesus? Foi automático assim? Ou você realmente se enxergou como um pecador imundo, necessitado da graça do Senhor, de arrependimento? E quando você se viu como um pecador, um mendigo, você se prostrava diante do Senhor: Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu perdão, pela vida eterna que o Senhor me dá. E ali iniciava um caso de amor com o teu Deus. Em outras palavras, é justamente isso que Jesus está dizendo, assim: conserve a sua devoção inicial. Se arrependam da sua indiferença. Dá tempo, Sardes. E aí, meus irmãos, caso contrário, o Senhor, ele diz aqui no verso de número 3, se vocês não vigiarem, eu virei como ladrão e você não saberá que dia será. Ou seja, será de repente. Eu sei que nós estamos falando do Apocalipse, muitas vezes a gente pensa do Apocalipse, a gente quer pensar o Apocalipse como o arrebatamento, as coisas últimas. Nós vamos entrar, o Apocalipse é longo ainda. Mas, veja, o Senhor ele inicia esse documento sagrado de uma forma a alertar a igreja. E são 7 cartas para 7 igrejas que nós já vimos nos nossos encontros introdutórios, que são cartas aplicáveis para a igreja de todo o tempo. No nosso caso, para o nosso tempo. Para a igreja contemporânea dos dias atuais. Então nós vemos aqui o que o Senhor está falando e aplicamos para o nosso coração. Mas para quem quer saber ainda da segunda volta de Cristo, eu coloquei aqui para os irmãos, aqui algumas referências que nós temos no Novo Testamento sobre a volta do Senhor. Aonde nós encontramos essas referências, nós já passamos por isso em nossos encontros, mas quando Jesus está falando aqui, olha, eu virei repentinamente, se você não vigiar, eu virei como ladrão. Não é isso que está dizendo aí o verso 3? Eu virei como ladrão, o Senhor está dizendo. Eclépetes, é isso mesmo, virei como ladrão. Virei repentinamente, você não sabe quando o ladrão vai chegar. E põe novamente para mim, por favor, aí esses textos. Então, olha só, esse virei como ladrão, de uma forma geral, no Apocalipse nós encontramos essa fala do Senhor aplicando mesmo sobre a vinda do Senhor Jesus. Mas observe, no contexto de Sardes, aqui, essa advertência não está atrelada à segunda vinda de Jesus. Então, atenção. Esse virei como ladrão não está falando desses textos aí da segunda vinda de Jesus. Mas, na verdade, é um alerta que o Senhor está dando especificamente para aquela igreja dormente, letárgica, aquela igreja sonolenta. É um aviso que ele está dando para aquela igreja. Ou seja, o meu juízo virá sobre vocês. O meu juízo virá sobre vocês. Se vocês não se atentarem, se vocês não se arrependerem, se vocês não acordarem, o meu juízo virá sobre vocês. E aí, meus irmãos, mais uma vez, o Senhor, com a sua graça, ele demonstra aqui no verso 3, repare, 4 verbos que o Senhor ele vai nos falar aqui para mostrar
a sua graça, para mostrar a sua misericórdia. Dá uma olhada na sua Bíblia, se você principalmente está na NA, repare aí, ele diz assim, olha, há 4 verbos que o Senhor está falando com a igreja. Lembra-te, guarde, arrependa-se, vigie. Olha isso. Do que Jesus estava falando? O que é isso? Lembra do quê? Guarde o quê? Sabe do quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Era para guardar a palavra de Deus. A igreja, ela tinha se apartado, se afastado da palavra de Deus. Não cabe para a gente fazer uma pergunta aqui: como está a tua vida na meditação da palavra de Deus? Você tem meditado? Não é abrir a Bíblia como os antigos faziam, que tinha a caixinha da promessa. Caixinha da promessa. Eu vou tirar a caixinha. Não é isso. Aí você tira lá uma palavrinha, né, para acalentar teu coração. Não, não é isso. É você conhecer a palavra de Deus. Você fazer com que a palavra de Deus seja o preceito da tua vida. Entendeu? Seja os mandamentos do Senhor para o seu viver, para as suas decisões. Essa igreja aqui havia se apartado da palavra de Deus. Lembra, guarde, arrependa-se, vigie a sua vida onde? Na palavra de Deus. Lembre dos tempos antigos, quando você descobriu o Evangelho. E você tinha fome, você tinha sede, o seu fervor, o seu entusiasmo, o seu amor por Deus, a sua devoção. Para nós aqui, lembra aí do seu encontro com Cristo. Quando você começou a amar a Jesus. Em nome do Senhor, que o Espírito Santo possa tocar no nosso coração e você ser convocado pelo Espírito Santo, meus irmãos. Voltar o amor ao Senhor, a sua devoção, a palavra de Deus. Veja que nós estamos estudando nos domingos de manhã. Qual é o assunto que nós estamos estudando no domingo de manhã, gente? O avivamento. Olha só, a igreja de Sardes precisava de avivamento. Porque aos olhos do Senhor eles estavam como mortos. Eu falei agora há pouco para lembrar da palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Gente, vou falar uma coisa. Eu não sei se você que é membro dessa igreja, se a diretoria, os líderes estão orando por um avivamento. Mas, quando um avivamento ou um reavivamento acontece, a igreja, como um todo, ela retorna mais do que rápido a palavra de Deus. Não é o pastor, não é o irmão, a irmã, é todos. Isso é o avivamento do Senhor. Todos sedentos, famintos, ansiosos, desejosos da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o avivamento. Sardes precisava de um avivamento. O primeiro sinal de um avivamento ou de um reavivamento em uma igreja, em um povo, é justamente esse povo voltar à palavra de Deus com fome, com vontade, dedicar-se aos estudos da palavra de Deus. O contrário é o descaso, o contrário é a negligência da palavra de Deus. E quando a gente fala de avivamento, sempre temos falado, temos aprendido que avivamento não é pulo, não é alegria, não é animação, não são dons carismáticos, não. Avivamento genuinamente produzido pelo Espírito de Deus é o retorno da igreja à palavra de Deus, ao desejo de aprender a palavra de Deus. Então, meus irmãos, assim como Jesus avisou a igreja de Sardes, e ele está avisando aqui no texto, o Senhor avisa a nossa igreja do Estoril. Porque eu creio que o Espírito Santo está conosco. Você crê ou não? Crê mesmo?
Palavra do Senhor, palavra bíblica. Da mesma forma que ele dá esse alerta para Sardes, ele também nos alerta. Nós também precisamos desejar, buscar, sermos avivados. Porque o mundo que nós vivemos quer nos destruir, quer nos amassar, quer nos empurrar para distante da vontade de Deus. E quem gera o avivamento é o Espírito de Deus. Não sou eu nem você, não é... Nós podemos sim ter o desejo, a vontade, orar por isso. Falar, Senhor, aviva-nos. Aviva a tua obra, Pai. Mas quem irá produzir avivamento é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Devemos buscar a rigor o avivamento do Senhor. É o sopro do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja. Quando o Espírito, ele sopra o teu sopro, o sopro vivificador, até ossos secos se tornam gente. Oh, aleluia! Se torna vida. É a ação do Espírito Santo. Então, para uma igreja que está lá dormente, inanimada, que está lá obsoleta, que está desfalecida, que está morta, nós precisamos clamar pelo sopro do Espírito Santo, porque o sopro do Espírito Santo, ele levanta uma vida moribunda, uma vida que está morta, aquele que está fraco. Talvez você entrou aqui fraco. Talvez você nunca nem teve uma experiência com Deus de verdade. Mas você pode, aí no teu cantinho, aí no teu lugar, falar, Senhor, sopra o teu Espírito em minha vida. Aviva a tua obra, Pai, na minha família, no meu coração. Quando ele sopra, aí, se você já canta animado, você vai cantar mais ainda. Vai ser uma adoração exuberante, uma adoração de louvor ao Senhor. O Espírito Santo de Deus controlando você. O teu coração deleitoso na presença de Deus. Você vai querer sair daqui e vai querer falar de Jesus para quem estiver no teu caminho, porque o Espírito de Deus está movendo você, a vida do Senhor na sua vida, meu irmão, minha irmã. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E a vida de oração, falamos domingo, passa por isso. Sardes precisava ter uma vida de oração. O Senhor está falando para serem vigilantes contra as ciladas de Satanás, contra as tentações do pecado, contra culturas, intervenções do mundo. São muitas as tentações que estão no nosso caminho. Posso falar uma coisa para os irmãos? Fuja de determinados lugares. O povo crente é um povo diferente, gente. Sempre foi assim. Hoje a coisa está muito normalizada demais. Fuja de determinadas situações. Fuja de determinadas pessoas. Fuja. Não é vergonhoso fugir. José, puxou o carro. Fugiu. Daniel não quis se envolver. Fuja. Não brinque com o Senhor, isso é muito sério. Aos olhos do dono da igreja, Sardes estava morta, e hoje em dia há muitos crentes dormindo espiritualmente, muitos crentes acomodados, muitos crentes indiferentes, conforme nós falamos agora há pouco, religiosos demais, sem apetite espiritual, crentes que não vibram mais com as coisas de Deus. Não vibram. Não vibram. Vamos fazer um trabalho, vamos fazer evangelismo. Eu gosto só de alguma coisa ali. Isso é muito sério e nós temos que orar ao Senhor. A palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, vigiai e orai, é o alerta do nosso Deus. Gente, olha só o verso 4 para a gente caminhar. Dá uma olhada na tua Bíblia aí. Haviam ali uns poucos firmes naquela igreja. Está falando aí, você tem a Inside, umas poucas pessoas, ou seja, tinham lá uns fiéis, gente. Crentes que estavam leais ao Senhor. Crentes que não contaminaram, está vendo aí? As suas vestiduras, as suas vestimentas, as suas vestes,
e que receberam a promessa de que andarão com Cristo no reino. Oh, glória a Deus, vão andar. Veja que coisa gloriosa. Gente, é uma coisa interessante. Embora a igreja estivesse cheia, negócio de igreja cheia não deixa você se enganar com isso não, viu? Embora a igreja estivesse cheia, embora a igreja estivesse lotada lá, mas eram poucos os crentes verdadeiros ali naquela igreja. Você tem aí, tá vendo? Olha verso 4. Umas poucas pessoas que não se contaminaram. Poucos ainda que não se contaminaram, porque a maioria estava com as suas vestes manchadas. Faziam muitas obras, mas as vestes estavam manchadas. O que você interpreta por vestes contaminadas? O que é isso? Vestes manchadas? Ou vestes impuras? O Senhor, né? O Senhor, Ele sabe como que estão as nossas vestes. Vestes manchadas, impuras, contaminadas é pecado. É não ter uma vida de santidade. É de não ter compromisso com Deus, falta de compromisso. Estar na casa do Senhor sem integridade. Eu falei agora há pouco, vida dupla. Isso desagrada a Deus. Isso afasta a presença do Senhor. Mas tinham lá poucos que estavam com suas vestes limpas diante de Deus. E aí, por fim, meus irmãos, verso 5, verso 6, diz assim, acompanhe na tua Bíblia, o vencedor será assim. Olha, o vencedor, não terão vestes manchadas, mas estarão vestidos de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Você pode dizer glória a Deus aí? De modo nenhum. Olha, observe o detalhe. Nenhum. Esses que têm as vestes limpas. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, com as vestes purificadas, brancas, o Senhor promete que de modo algum apagará o nome dos seus servos, dos santos, dos salvos, do livro da vida. Essa metáfora do livro da vida que está diante dos olhos do Senhor, você encontra em vários textos bíblicos. Nós colocamos aí, põe para nós aí, olha lá, o livro com teu nome está nesse livro, meu irmão, minha irmã? Olha só, diz lá do Antigo Testamento, a palavra de Deus vai dando essa indicação, o livro da vida de Deus que contém o nome dos santos. Contém o nome dos santos. Que contém o nome dos salvos. Presta atenção. Contém o nome dos vivos, não dos mortos. A igreja lá estava morta, os mortos não. Quem tem o nome no livro são aqueles que são vivos, não dos mortos. O nome dos mortos não está constando no registro dos vivos. Então, meus queridos, vejam, meus irmãos, um nome, ela pode até constar. Eu falo isso na classe de membresia. Os irmãos que estão aqui conosco, aqui na classe de novos membros, teu nome até pode constar no livro da igreja. Importância nenhuma disso. O importante é que o teu nome esteja lá no livro dos vivos. Que o teu nome esteja no livro que está diante de Deus, dos santos, dos salvos do Senhor. Isso é que é importante. Ter apenas reputação de ser vivo, só ter um nome no livro de uma igreja, isso para Deus não importa nada. O que importa é que nós tenhamos o nosso nome no livro da vida, para que sejamos proclamados por Cristo na entrada do reino, nas portas do reino. Cristo falando, pode entrar, oh coisa gloriosa, porque está dizendo aqui, olha, dá uma olhada aí na sua Bíblia, que o Senhor
confessará o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Você sabe o que é isso aí? Ele vai confessar o seu nome diante do Pai. Ou seja, você está chegando nos portais do reino e Jesus vai falar assim: Pai, esse é meu, pode entrar. Esse é meu, esse é meu, esse aqui é meu também, e esse é meu e pode entrar. Faz parte da nossa família. O nome está no livro. Louvado seja o Senhor. Mas as vestes têm que estar puras, limpas. Então, meus irmãos, o que fica aqui para nós é que, sinceramente, aqui a igreja de Sardes não é muito diferente da igreja atual. Por isso que é totalmente aplicável. Não leia esse texto. Sugiro que você volte para a tua casa e leia. Não leia esse texto como uma relíquia. Como um texto histórico. Não. É palavra viva de Deus. Palavra viva de Deus para o nosso coração. Eu não sei você, eu vejo isso o tempo todo quando estou estudando o texto. E leio aqui, leio ali, a gente ora e busca uma palavrinha. O tempo todo, a impressão que eu tenho é o seguinte: Deus está falando comigo. Deus está me alertando. Deus está me conduzindo a fazer assim, não fazer assado. É a palavra viva do Senhor. É desse jeito que nós temos que compreender, é dessa forma que nós temos que entender. Nós somos confrontados por aquele que anda no meio da igreja. Aquele que está entre os candelabros. Aquele que está entre os candeeiros. Ele está no meio da igreja, ele passeia no meio da igreja. E nós precisamos entender essa necessidade de voltarmos a sermos reavivados pelo Senhor. Olhar para essa carta de Sardes e falar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Porque ao vencedor, o Senhor garante que esses receberão vestes brancas. Sabe o que é vestes brancas? É símbolo de festa. É símbolo de celebração, de vitória. E eu termino para nós orarmos dizendo o seguinte: sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem vestes limpas. Ah, mas é o Senhor que me limpa. Sim, é Jesus mesmo. Coitado de nós. Eu sei. Mas como é a tua postura, o teu comportamento? Tem uma responsabilidade nossa nisso. Olha aí, Sardes. Era igreja. Estava morta. Está morta diante aqui de Deus. O Senhor olha lá e fala assim: olha, está morto. Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. E Wilson, é uma coisa simples. Isso acontece? E nós vamos orar. Sem Deus aqui, presta atenção aqui todo mundo, por favor. Sem Deus aqui, não terá Deus lá. Não tem Deus lá. Ah, não, eu quero Deus na minha eternidade. Mas não vai ter Deus lá. Se você não tem Deus aqui, sem ser santo aqui, não tem céu. Esse é o recado do Senhor para Sardes. E esse é o recado do Senhor para nós aqui nessa noite. Coube ao Espírito Santo de Deus falar essa palavra ao nosso coração, ao meu coração. É o teu coração, meu irmão. Você que está chegando na igreja, você que está começando a caminhar com Jesus, é importante que o irmão entenda isso, que a irmã entenda isso. Entendeu? Estamos iniciando, engatinhando. Então, é importante a gente ter esse crescimento, entender a seriedade da palavra do Senhor da vida cristã. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, é o nosso papel, Senhor, lembrar da existência do céu, da existência do inferno, que sem santidade na terra, Deus, não há existência no céu, Pai. Que o Senhor envie sobre nós, nesses dias que nós estamos aqui nesse mundo, ainda, Pai, um poderoso avivamento, um poderoso reavivamento, Pai. Aviva as nossas obras, os nossos corações, a nossa mente, Pai, a nossa vida. Por misericórdia, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa produzir vida genuína, verdadeira em nossas vidas. E abençoe o teu povo, Pai, a caminhar em santidade a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém.